Bom, fazer um exemplo aqui, então, um dos exemplos que eu fiz de quadrículas foi o elipsoide de rotação. Então, nós vamos reconstruir esse exemplo aqui e fazendo a animação, né? Quer dizer, nós vamos ver a curva girando em torno do eixo de rotação. Então, eu preciso de um parâmetro de animação, um controle deslizante, na verdade, né? E vamos fazer dele um ângulo, né? Ele vai variar de 0 até 180 graus. E vamos fazer essa variação de 0,1 a 0,1 grau. E esse ângulo eu vou dar um nome de φ. Você ativa os caracteres gregos ali. Letra φ. E aí vamos lá. Foi criado o controle deslizante. Então agora o que eu vou fazer? Né? Entrar para a parametrização da curva. A curva era uma curva em R3. Então onde aparece a primeira expressão era 5 cosseno de θ. Então θ ativa aqui, ó, no alfa, né? Aparecem os caracteres gregos. E aí eu venho ali no θ. E 3, o y era 3 seno de θ. O z é 0, porque é uma curva no plano xy. Quem é a variável? A variável é θ. E ela vai variar de 0. E eu não preciso que ela varie de 0 até 2π, mas eu vou fazer de 0 até 2π. 2. Então tem uma elipse completa ali, né? Dá para visualizar aqui na janela 3D. É uma elipse mais alongada na direção x. Bom, essa elipse vai sofrer rotação em torno do eixo x. Então, eu vou escrever, fazer uma novidade para vocês aqui, que é escrever de novo a mesma curva. Só que eu vou usar o comando curva para gerar a superfície com a movimentação, né, com a rotação dessa curva original. Então eu vou usar aqui a expressão curva e as equações de rotação que nós usamos, elas vão ser 5 cosseno de θ o y era 3 seno de θ e o z era 0. Só que quando você realiza a rotação em torno do eixo x, o 3 seno fica sendo o raio. Então, vezes cosseno do parâmetro de animação que eu chamei de φ. Então, eu vou aqui nos caracteres gregos e uso a letra grega ali, φ. E o z passa a ser essa mesma, tem o mesmo raio, né? 3 seno θ, mas é seno do parâmetro de animação. Então, isso aqui vai permitir que eu desenhe, né, faça a construção, uma animação da superfície gerada. Né? Então, quem é a nossa variável? A variável é a mesma que escreve a curva, então é θ. Que a parametrização inicial era essa. Né? E aqui 2π. E ali você já pode ver, cara, como o ângulo já está girado 45 graus aqui na janela de visualização 2D, apareceu a nossa elipse já girada 45 graus. Então vamos pedir para essa aqui, deixar rastro, né? Então vamos habilitar aqui as propriedades. Vamos colocar o estilo dela um pouco mais fino aqui. Vamos colocar uma cor aqui, cor de laranja. E vamos deixar a curva inicial ali, que é a nossa curva parametrizada. Né? Vamos deixar ela com a cor laranja também. E agora vamos ver qual é o efeito, né?
que o propósito do exemplo dizia? Que você vai pegar a elipse, e a paralisação da elipse já foi dada, e executar uma rotação em torno do eixo X. Ou seja, você faz aquela operação matricial, né, que indica uma rotação em torno do eixo X, e as equações que você deduz são aquelas que foram feitas lá no exemplo. Então, veja na videoaula esse exemplo e aplique aquelas equações, aqueles equacionamentos para essa situação aqui, e você vai ter exatamente essa animação que eu vou exibir agora. Né? Então, ali você pode perceber a curva girando e ela deixaria, né, no caminho um rastro. Esse rastro é a superfície gerada, de rotação que foi gerada. Né? Então, vamos configurar esse parâmetro de animação aqui. Vamos deixar ele, em vez de oscilando, colocar em crescente. E a velocidade está boa. Né? Então agora vamos pedir o rastro dele. Habilitar rastro. E vamos executar o parâmetro de animação. E aí você pode perceber, né, a superfície sendo construída. Então aquelas ideias todas que se falam nas aulas teóricas ali, a respeito de você trabalhar a sua imaginação para perceber essas coisas na sua mente, construí-las na sua mente antes de executar as tarefas do computador, elas são essenciais. Você precisa ter uma ideia do que vai se passar para você, então, confirmar ou não as hipóteses que você levanta quando está estudando essas coisas. Né? Então, esse aí é um paraboloide, é um elipsoide de rotação. É obtido pelo giro de uma elipse em torno de um dos seus eixos coordenados. Ele pode ser mais alongado ou mais achatado. Então, é isso. Né? É isso.